seja muito bem-vindo ao canal da CTD Consultoria e Treinamentos. Eu sou a Kati Castro e você está na Maratona do DP. São aulas o mês inteiro de novembro com muito conteúdo e se você ainda não assistiu, convido você a assistir. Tem muita aula boa, tem muito conteúdo aí gratuito para você acrescentar e agregar conhecimento à sua vida profissional. O tema de hoje não é relacionado a cálculo, mas ele é bem importante porque muita gente desconhece e eu estou falando de intervalo, interjornada e intrajornada. São nomes que talvez você nunca ouviu falar, mas na prática você vai entender do que eu estou falando. E antes de eu entrar no assunto, eu quero te convidar a então se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo, porque conteúdo é para ser compartilhado e não esquece também de curtir. Então, vamos ao tema? Vou começar falando do intervalo intrajornada. Intrajornada, previsto lá no artigo 71 da CLT. Se você for olhar a CLT, quiser abrir e ler o artigo, lá ele está falando do intervalo dentro da jornada, ou seja, intrajornada é intervalo dentro da jornada. Eu estou falando do intervalo de almoço e descanso. Todo trabalhador ele tem direito a momentos, a pausas para descanso. Mas o que a lei fala para a gente referente a essas pausas? Qual que é o tempo considerável? Se tem mínimo, se tem máximo? Lá no artigo 71, deixei anotado aqui, artigo 71 da CLT, ele diz para a gente o seguinte: funcionários que tenham jornada de trabalho superior acima de 6 horas tem intervalo de no mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora para quem tem jornada superior a 6 horas. E isso você encontra lá no artigo 71 da CLT. Bom, aí você deve estar se perguntando, Kati, mas eu ouvi falar uma coisa de intervalo de 30 minutos, como é que é? Sim, existe intervalo mínimo de 30 minutos. Embora a CLT prevê intervalo mínimo de 1 hora, nós também temos intervalo mínimo de 30 minutos, que foi alterado com a reforma trabalhista, que inclusive fez 3 anos agora no dia 11 de novembro. E com a alteração da reforma trabalhista, o intervalo passou de no mínimo 1 hora para 30 minutos. Porém, para ter 30 minutos de intervalo é necessário que tenha mediação através de um acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva. Tem que ter previsto firmado em acordo coletivo. Se você não tem convenção coletiva ou acordo coletivo, o intervalo mínimo é de 1 hora, tá certo? Mas, se a sua empresa tem interesse de conceder intervalo mínimo de 30 minutos, chama o sindicato para negociar e então estabelecer um acordo coletivo de trabalho. Sabemos que quem trabalha com jornada superior a 6 horas tem esse mínimo de intervalo e no máximo 2 horas de intervalo, ok? Tá anotando aí essas informações? Direito do trabalho é importante para quem atua com DP, com RH e também para quem é funcionário, para quem quer entender dos seus direitos e também obrigações. Tenho também aqui em relação a quem tem jornada de trabalho entre 4 horas e 6. Tem diferença. Não é todo mundo que trabalha acima de 6 horas por dia. Não são todos. Tem gente que trabalha entre 4 e 6 horas. Para esse pessoal que tem uma jornada um pouquinho menor, o intervalo também é menor. Qual é o intervalo deles? De 15 minutos. Apenas 15 minutos. Entre 4 e 6 horas. Lembrando o seguinte, quando eu estou falando de intervalo, horário de almoço, horário de descanso, ele não é computado como jornada de trabalho, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Se a sua jornada de trabalho são de 8 horas, mas se você for contar, você está trabalhando 9, é porque você tem 1 hora de almoço, então isso não conta direto. Horário de almoço, horário de intervalo não é horário de jornada de trabalho. E para quem trabalha jornada inferior a 4 horas, esse não tem direito então a intervalo. Ah, mas se a empresa quiser dar 10 minutinhos, aí fica por opção do empregador, não tem problema. Da mesma forma, se quem trabalha entre 4 e 6 horas tem 15 minutos, mas a empresa quer conceder 30 minutos, não tem problema também. Aí fica a critério da empresa estabelecer isso e definir. O que não pode ser
é que, imagina, uma pessoa que trabalha 5 horas por dia, ela não tem horário de intervalo, aí não pode. Aí ela já está indo contra a lei. E aí, se você ficou com algum tipo de dúvida, você pode mandar aqui, perguntar. Se você tem algum caso em específico também que está na dúvida, manda. Pode mandar, mas dúvidas, pode ler no artigo 71 da CLT, que ele é bem claro e lá fala quantas horas de jornada e quanto tempo de intervalo, certo? E agora então vou falar para vocês sobre o artigo 66 da CLT. Eu acabei de falar para vocês sobre a intrajornada, agora eu vou falar da interjornada. Enquanto intra é dentro da jornada, inter é fora. E aqui que eu falo que muita gente não conhece. Passa totalmente batido porque é por falta de conhecimento e por aí vai. Mas o intervalo interjornada é o intervalo entre uma jornada e outra. Ou seja, geralmente, vamos supor que você entrou 9 horas da manhã no seu trabalho, no seu horário de trabalho, das 9 às 7 da noite. Então, das 9 às 19, você fez sua jornada, teve seu horário de almoço bonitinho. Só que entre a sua jornada que você terminou hoje, até começar a sua jornada do próximo dia, tem um intervalo mínimo de interjornada de 11 horas, tá? 11 horas aqui, não 2. São 11 horas de interjornada, de descanso. Agora imagina que você fez muita hora extra e por algum motivo você saiu da empresa 2 horas da manhã. Que acontece muito, né? É um caso bem comum. Saiu 2 horas da manhã. Só que às 9 horas da manhã você já estava na empresa para iniciar a sua próxima jornada. Se eu contar das 2 da manhã até as 9, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 7 horas de descanso. Além do artigo 66, ela não fala que são no mínimo 11 horas. Nesse exemplo que eu dei, o funcionário descansou apenas 7. Então, de 7 horas para 11, eu tenho uma diferença de 4 horas. Que isso deverá ser pago como hora extra. É muito comum você pegar ponto e ver esse tipo de situação, mas a folha não está pagando hora extra, não está entrando para o banco de horas, mas tem que ser pago como hora extra, no mínimo 50%, ou entrar como horas positivas lá no seu banco de horas. É situação muito comum isso aqui de acontecer e as empresas acabam não observando, e o funcionário também não sabe, então acaba deixando para lá. Mas você que está aqui na maratona do DP já sabe, já conhece, vai orientar o cliente. E se acontecer essa situação do intervalo interjornada, você vai orientar o seu cliente e vai falar para ele que tem que ser pago hora extra por conta do intervalo interjornada. Bom, espero que tenha ficado claro aqui a diferença da intra e da interjornada, artigo 71 e artigo 66 da CLT. Dá uma lida, fica de olho aí no seu dia a dia se tem esse tipo de situação. E novamente, se você ficou com algum tipo de dúvida, pode mandar aqui nesse vídeo que nós estaremos respondendo posteriormente. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e quero também te convidar a participar das próximas aulas, porque ainda tem muito conteúdo bom vindo por aí. Então te aguardo e até lá!